De volta com o perfil de hoje, conversando com Zuenir Ventura. Zuenir, tem luz no fim do túnel ou não tem? Pois é, uma das diferenças dessa época, quando pergunta o que há de novo nessa crise, né, que é realmente, primeiro, é que não há uma crise, são várias crises, não só a crise política, a crise econômica, a crise ética, a crise, enfim, ambiental, a crise da saúde, a crise... Por todo lado. E as outras crises, você tinha uma crise econômica, A outra coisa é o seguinte, é que era mais fácil ver luz no fim do túnel, ou pelo menos saber que no fim do túnel tinha luz, né, que você ia derrubar a ditadura, e sabia disso, né? Isso você tinha certeza que ia acontecer. Hoje você não sabe o que vai acontecer, né? Hoje há realmente uma incógnita aí no nosso horizonte, né, político e tal. Essa é a dificuldade, né? Mas eu espero, né, como sou otimista, que daqui a pouco você vai ver no fim do túnel um pouco de luz, né? Não é possível. O país é um país otimista, entende? O país é um país que tem uma energia, o povo, né? O grande problema são realmente as classes dirigentes, não é o povo, né? Mas é um momento difícil de fazer prognóstico, né? De dizer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você não sabe, né? Se o que vem é melhor ou pior do que... Né? Se Antes era um pouco mais fácil. Era mais fácil por isso. Você sabia que o que viesse seria melhor do que o que estava aqui. E hoje a gente tem dificuldade de saber, não? É verdade. Você foi jornalista atuante no tempo da censura, quando a censura estava em alto vapor. Como é que você especialmente, o jornalismo de forma geral, fazia para driblar isso e para conseguir manter o leitor informado minimamente que fosse? Olha, é isso que você disse, era muito difícil e muito desagradável, porque, na verdade, era um pouco isso. Era quase que uma atividade, era uma atividade proibida, por acaso. Você sabe que o ar que a gente respira é a liberdade, né, do jornalista, e realmente você não tinha. E pior ainda do que a censura foi a autocensura. Foi você introjetar, né, depois de acabar a censura, introjetar a autocensura, ou seja, você ser o próprio censor. Olha, a censura é coisa que eu não quero para o maior inimigo. E não quero para o Pietro, né? Seu filho, que eu não quero isso, espero e tenho certeza que ele não vai ter isso, né, na vida profissional dele, ele que está começando. Tal, né? Porque realmente é terrível. E é difícil você explicar hoje para os jovens, né? Porque mas vocês não reagiam, vocês não faziam nada. Porque é impossível, porque a censura começou meio folclórica, né? Você fazia piadas, não é censura. Ela, de repente, realmente, você não usava, se você faz pesquisa à época, eu fiz, você não via a palavra ditadura nem a palavra tortura. Né? A gente sabia nas redações que existia tortura, e você não podia noticiar. Né? Quando um jovem um dia me abordou numa palestra e disse, mas eu vejo tudo igual, isso hoje é a mesma coisa, e fiz censura. Qual é a diferença? A diferença, meu companheiro, é que se você falasse o que você falou hoje aqui, você saía preso. E hoje você sai aí livrinho, também, tranquilo, é ótimo. E a liberdade, a democracia não é só isso, mas é fundamental você ter isso. Até para melhorar a democracia. Com certeza, com certeza. Então é fundamental. A liberdade é tudo, a liberdade de falar, de pensar, né? Isso, como você disse, é o ar que nós respiramos. Zuenir, qual é o pecado capital do jornalista? Eu acho que sabe, qual é esse nome de orgulho mesmo? Tem uma palavra que eu sempre esqueço, acho que é soberba. Obrigado, que é isso, né? E a soberba, né? Eu acho que é porque a gente tem o seguinte, o poder que a gente tem, o poder da informação, às vezes sobe a cabeça. Porque você tem aquele poder de dizer o que o outro não sabe, teoricamente, pelo menos, né? Você tem acesso àquilo que o outro não sabe. Isso dá a gente uma certa, sabe, mania de grandeza. Então é preciso você policiar isso sempre, né? Eu acho que esse, se não é o maior pecado, é a maior ameaça, né, que a gente tem. E a humildade, quer dizer, não é nem como virtude que ela deve ter ser cultivada por nós, não é por virtude, até por esperteza. Por quê? Porque a gente tem uma profissão que a todo momento você está tropeçando. Você dá um furo hoje, leva amanhã, tá entendendo? Você nunca é melhor do que o outro, porque entra a casa, entra uma série de coisas. Então é fundamental, né, você ter humildade, né? E aí eu estou dizendo, nem é como virtude, mas como necessidade. E eu acho que a gente tem, né, o perigo de... Né, somos os maiores, né, e tal. Temos aquilo que o outro ainda não tem, como você falou. Se você voltasse no tempo, tem alguma coisa que você não faria como jornalista? Não desejaria ter vivido esse tempo de censura, né?
que não faria, realmente não me lembro. Não é enfim, por excelência, né? Por falta de memória, não sei. O que não faria. O que faria, faria muito. Faria tudo de novo. Eu acho que eu faria. Sem arriscando, inclusive? Sem nenhuma arrogância. Porque houve risco. Os jornalistas da sua geração, todos corriam risco. Não, corria risco, isso tem e tal. Mas eu acho que o repórter, né, quer dizer, para especificar, que eu acho que é a melhor categoria do jornalismo, porque você tem contato com a realidade. Concordo. E conhece pessoas. Olha, o que eu vi, o que eu conheci de gente legal, né? Só porque era repórter, só quando repórter. Porque, na verdade, eu comecei como chefe, como redator, como não sei o quê, e depois fui ser repórter. Então, é fundamental você, enfim, eu acho que em nenhuma outra profissão você tem tanta oportunidade de conhecer gente legal, entendeu? Eu concordo absolutamente com você. E isso acho que é o melhor que o repórter dá para a reportagem dá para a gente, né? É você, né, ir para a rua, conhecer a realidade, né, em primeira mão, né, e conhecer pessoas, né? É verdade. Zuenir, a vida foi caminhando, você se tornou um escritor extraordinário, como já falamos, publicou muitos livros, inclusive premiadíssimos. O último é o Sagrada Família, a gente vai falar nele, mas Chico Mendes, Querido Me Castigo, te deu prêmios, revelou uma situação maravilhosa do menino que você conheceu, não foi? E que aí você foi mais humano do que jornalista. Foi. Você trouxe o rapaz para sua casa. Eu queria que você contasse essa história. Pois é, eu levei a vida toda ensinando meus alunos, dizendo o seguinte: o repórter não pode se misturar com a notícia, o repórter, a notícia, enfim. Nesse momento nesse momento você se traiu. E eu trouxe a notícia para dentro de casa, né? Pois é. Agora, eu acho que, mas era uma situação limite. Quer dizer, ou eu faria isso, quer dizer, ou eu descrevia a morte ou evitava, que ele ia morrer. E eu preferia evitar, sabe? Eu acho que eu faria de novo nessa situação, entendendo? O nome do rapaz é? É Genésio Ferreira da Silva. E que ficou com você até 18 anos. Até os 18 anos. Ele tinha uma 13 história 14, maravilhosa, né? E escreveu um livro agora incrível, sabe? Pássaro Sem Rumo e tal, enfim, é um livro bonito, um livro, enfim, lindo. Ele, a última notícia dele, mandou uma fotografia da noiva dele, que vai se casar, quer se casar e tal. Mas foi uma coisa assim que também, por acaso, né? Não foi... não tinha outra saída. Você estava, na época, colhendo o material para o livro Chico Mendes, Crime e na verdade, para reportagem, né? Quer dizer, foi uma série de reportagens do Jornal Brasil. Que depois se tornou o livro. Então, eu estava... E na primeira vez que eu fui a Chapuri, que foi a terra do Chico Mendes, estava aquele menino sentado assim na porta da delegacia, e eu disse: quem é esse garoto e tal? Ele disse: esse menino é a principal testemunha do Chico Mendes, do caso Chico Mendes. Eu falei: puxa, mas está aí assim e tal. Enfim, eu estava sediado em Rio Branco, mas toda semana ia a Chapuri e tal. E toda vez que eu ia, eu falei: mas esse menino, sabia, sentir os assassinos, a família, estava ali em volta. Eu falei: se mataram o Chico Mendes, vou matar esse menino. E aquilo começou a me perseguir. Toda vez que eu ia lá, eu dizia: olha, me perguntava, está correndo risco e tal. O que fazer? E aí um outro Elson na minha vida, ele, que é um jornalista, né, de lá, enfim, criando, fantástico, ficou meu amigo, e um dia nós falamos assim: vamos sequestrar o Genésio. Aí alugamos um aviãozinho, claro que eu falei com o juiz, claro que eu falei com o delegado, e eles concordavam que o menino estava no risco, e levamos para Rio Branco, para um quartel da PM, cujo comandante era o comandante Roberto, maravilhoso. E ele disse: não, eu fico com ele aqui, tudo bem e tal. A gente já tinha armado antes. Aí eu vim para o Rio, tranquilo, olha, fiz uma boa ação, salvei. Aí um dia ele me liga e diz o seguinte: olha, eu estou ligando porque o Genésio descobriu um complô para matar o Genésio. Nossa. Eu falei: coronel, então leva lá para o quartel do Exército. Ele falou: não, lá vai ser pior. O que fazer? Ele falou: olha, ele tem que ir para o Rio com você. Quer dizer, não tinha outra saída. Né? Então ele veio e ficou sob minha tutela e tal, que fez muito bem. Brinco dizendo que um dia eu cheguei na minha casa, meus 2 filhos já adolescentes foram incríveis, receberam ele como irmão. Falei: tem mais um irmãozinho para vocês. Bárbara essa história, acho maravilhosa. Além das tantas histórias profissionais que a gente admira, esse seu lado humano também é extraordinário. Daí você chega um pouquinho mais na frente, agora, não tão recentemente, a cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras se torna um imortal. Como é esse sentimento? Que você também lutou para não chegar lá, você não queria muito isso. Eu achava que, enfim, tinha gente que merecia mais, né? Nas vezes que eu deixei de
Enfim, é porque esses candidatos eu achava que eram melhores do que eu e tal. Mas eu estou curtindo muito a academia, não esperava de fora. Você acha que a academia é aquilo, onde é o chá e que as pessoas ficam lá, que é uma coisa chata, monótona. Não, é muito divertido, estou aprendendo muito. São pessoas inteligentes, você tem 2 vezes por semana contato com eles, né? E tem palestras, e tem uma atividade cultural muito intensa, pessoas legais, interessantes, bem-humoradas, sabe? A gente ri muito. Então, revelações, né, que eu estou tendo na academia, de novos colegas, né, alguns que eu já conhecia, outros, né, novos, enfim. Então, para mim, está sendo muito, muito... E não só para mim, o Goulart, Ferreira Goulart, que entrou mais ou menos na mesma época, né, ele entrou um pouco antes, ele também não perde uma sessão, são 2 sessões por semana. Uhum. Então, eu estou realmente curtindo muito, muito mesmo, sabe? Gostou, como diz o seu amigo acadêmico, gostou de ser imorrível. O Nisquia fala, eu sou imorrível, eu não sou um qualquer, eu sou imorrível. O Nisquia é um dos que eu já conheci. Um deles, a Nélia Pinon, uma querida, teve aqui também com a gente no perfil, nossa, você tem... pares excelentes, a academia é sensacional, né? A questão das gerações também deve ser muito bacana para vocês, né? Eu tenho, por exemplo, Marco de revelações minhas, amigos hoje, que eu considero Marco de Glaça, que é um querido amigo, e o Marco Lucchesi, né, que é um jovem, podia ser meu filho, né, e é inteligentíssimo, culto, né, figura maravilhosa e tal, coisas que a academia realmente te proporciona, né? Zoenir, você tem uma frase que você declarou assim, que o jornalismo é o testemunho do seu tempo, não é juiz, promotor ou advogado. Eu queria saber de você se a gente está fazendo o dever de casa. Eu acho que está, apesar das críticas, né? É claro que a gente erra, é claro que, né, passa em falso. Né? Eu acho que hoje, Rogério, o que tem de bom, pelo menos, é essa consciência, uma certa autocrítica, né? Você está sabendo que, enfim, você não é o dono da verdade, né? E que você também não tem o direito, né, de condenar, de acusar. Quando eu digo isso, é isso, é testemunho, é uma posição modesta. Né? Você tem que estar ali como testemunho, não é como promotor, né, como juiz e tal. Eu acho que se a gente ainda não é exatamente isso, mas há um esforço nesse sentido, uma consciência de que tem que ser isso, não pode ser de outro jeito, entendeu? Agora, é difícil você realizar isso em momentos, né, tensos como esse. Né? Você tem um momento que eu acho que o pior do que a gente está vivendo hoje é essa coisa do ódio generalizado, essa intolerância que está havendo entre pessoas, enfim, queridas, né, amigos e tal. A política virou realmente um território de desafeto, de ofensa. Isso é terrível, isso é a pior coisa que está acontecendo hoje para mim. Né? Eu acho que a intolerância, né, esse ódio disseminado é a pior coisa que... E você precisa compartilhar e não destruir. Claro, né? O pensamento precisa ser compartilhado e respeitado. Exato, cada divergir. Um tem o direito de pensar como quiser. Isso é democrático, né? Democrático. Lutamos para isso. Lutamos para isso. Lutamos exatamente. Quer dizer, você tem que conviver não só com o diferente, como o contrário, né? Claro. E aceitar o outro, divergindo. Não é para acabar com a divergência. Não, mas é só para você tolerar a divergência. É verdade. Zoenir, uma emoção inesquecível que o jornalismo te deixou? Olha, foram pelo menos 2 emoções. Uma foi essa, né, da descoberta do Acre, a descoberta, né, dessa história, né, e a outra foi um outro livro que eu fiz, Cidade Partida, que foi depois da chacina de Vigário Geral. Esse aqui. Em que eu tive uma experiência jornalística também muito... na verdade, foi não só uma experiência jornalística, uma experiência vivencial, entendendo? Muito forte, né? Quer dizer, não só no jornalismo, mas existencial e jornalismo. E conviver com traficantes foi uma tarefa difícil. E foi uma emoção muito boa conviver com aquela comunidade, descobrir, eu tenho amigos até hoje, né, nos meses que eu passei trabalhando esse livro. E logo depois você trouxe o Sagrada Família, que foi... É o seu último livro, não é, Zoenir? E o primeiro romance, né? E dizem que para o escritor virar escritor tem que fazer um romance, né? Tem essa lenda, né? Então agora você chegou no top do top. Posso dizer que... Não sei se você deve parar, não. Essa ideia eu não te dou, não. Mas dizem que é o top do top. Como um bom cronista que você é, você já está pensando no novo livro, no novo... Tem algum assunto aí palpitando? Não tem. Mas também tudo, para mim, aconteceu muito por acaso.
acaso. Acontece mais ou menos por acaso, né? Tudo por acaso. Então é possível que venha. Não tem nada assim, eu não programo, não, entendendo? Mesmo esse livro, o romance, né, que eu já tinha, digamos, comigo a história há muito tempo, que é a história da minha adolescência ficcionada, né, e tal, mas foi assim, de repente, que eu falei, então vou escrever sobre. Então, de repente, pinta um outro por aí. De repente, pinta, eu espero. Se você tivesse que deixar uma dica para um jornalista que está começando, que tem que enfrentar tudo isso que nós conversamos aqui, o que você diria para ele? Dizer o seguinte, saber se você gosta mesmo de fazer, é preciso ter amor fazer jornalismo. Mas antes disso até, tem que ter humildade, aquilo que eu dizia antes, sabe? Você tem que ter humildade e aprender, porque a gente não sabe nada, a gente só sabe quem sabe. É isso mesmo. Nós chegamos no nosso momento literário. O que você está lendo ou o que você indica? Eu recebo muitos livros, mas não dou conta. Por exemplo, um dia me perguntaram dos jovens escritores quem que você recomendaria. Eu falei, eu não ouso fazer isso, porque eu não estou tendo tempo, condições, né, de fazer isso, de ler. Mas eu, por exemplo, tenho um livro que é meu livro assim, de cabeceira, que é um livro que eu rejeitei muito, depois a Cleonice Berardiné, a Divina Cleo, me mostrou a maravilha que é esse livro, são os Lusíadas, né? O livro Os Lusíadas, que é um livro assim fundamental. E Machado, que eu leio, releio, fico lendo mais do que ler, eu estou na fase de reler, né? De você reler aquele... Tem um livro, por exemplo, que foi da minha juventude, o Moby Dick, né? Foi um livro que eu li e marcou muito, sabe, a minha juventude, sabe? Mas, enfim, Essa releitura é melhor ainda, né? Melhor a releitura. É muito bom. E eu vou indicar aqui o 1968 que fizemos de nós, porque, como eu já disse, o 68 é fundamental e eu achei esse livro bárbaro, feliz, apropriado. Eu sou fã desse trabalho, então eu vou aproveitar o Zuenir aqui ao vivo para indicar esse livro. E tem mais um aqui que a gente ainda não... Aliás, mais dois que nós não mostramos, que também faz parte da... Coleção Zuenir Ventura. Esse aqui chama-se Conversa sobre o Tempo, que é Você Veríssimo. É Você Veríssimo, né? E mediado pelo Arthur da Pierre. Maravilhoso também, interessantíssimo. São conversas de vocês, muito interessante. Esse aqui é Mal Secreto, Inveja. Muito interessante também. Zuenir, estamos chegando no final do programa. Pena. Pena mesmo. Eu digo, sinceramente, pena mesmo. Eu acho, não sei que eu adorei estar aqui. Imagina eu. Então, antes da gente terminar, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Para minha mulher, para a Mary. Isso. Para minha mulher. Quer dizer, eu tenho outros, né? Eu acho que tem a Alice também, tem o Eric, mas a Mary realmente é uma parte de mim, né? Eu tenho, realmente, são 50 e... Também conheci por acaso numa redação de jornal. Ela era jornalista? Ela era jornalista. Olha! Eu voltei da França numa bolsa e encontrei por acaso. E aí, conhecemos uma história que dura 53 anos, né, de amor e amizade. Enfim. Uma história linda, diga-se de passagem. E, como eu já disse aqui, repito, Mary é uma querida. E a sua indignação, vai para aqui ou vai para quem? A minha indignação é exatamente contra tudo isso que está acontecendo no país, sabe? Quer dizer, eu não gosto de generalizar, porque há tantos políticos bons, né? Eu conheço muitos e tal. Mas, enfim, pela banda podre, né, da política, que hoje é muito grande, né, muito participante. Mas eu espero, né, eu se estivesse no plano, né, não emocional, né, você falou meus aplausos, então, meu aplauso seria para a Lava Jato. Né? Eu acho que essa operação, e para o juiz, né, Sérgio Moro, essa operação ela é fundamental, ela está transformando, ela é um marco no país. Entendeu? Se você quer exemplo, né, eu, por exemplo, não esperava viver para assistir, por exemplo, para ler hoje nos jornais a autocrítica, né, de uma empresa importante, das mais importantes, né, pedindo, a Andrade Gutierrez, posso falar, né, construtora, pedindo perdão, pedindo desculpas, né, e com a multa de 1 bilhão para pagar. Quer dizer, isso é uma coisa nova nesse país. Né? Quer dizer, então, acho que o meu aplauso nessa coisa toda aí, nesse quadro, né, então, é a Lava Jato. Né? Eu espero que ela continue. Sabe? É isso. Querida, muito obrigada. A você. Imagina, obrigada a você.
por ter vindo. Foi um prazer e uma honra, como eu disse e volto a dizer. Uma honra de você ter aceito o nosso convite. Obrigada mesmo. Muito, muito obrigada. A você que nos assiste, super obrigado pela sua audiência, por estar nos acompanhando até aqui e nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que nós veiculamos aqui na nossa programação. Se você quiser falar conosco, envie o seu e-mail. O nosso e-mail é perfil@tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até o próximo programa.